Boa noite a todos, gente, quem está aqui nos ouvindo. A gente está começando mais um webinar promovido pelo Felsberg Advogados e hoje com um tema que extrapola a importância da seara jurídica e vamos falar sobre pagamentos instantâneos do Banco Central. Projeto de pagamentos instantâneos que nesse momento está com a normativa em consulta pública para aqueles que queiram contribuir junto à autoridade monetária. E aqui a gente hoje está com 3 grandes especialistas do setor financeiro para falar sobre esse projeto. Vou apresentá-los para quem não os conhece e já vou passar a bola para eles para que a gente não perca tempo, já que a gente tem um pouco mais de 1 hora para falar sobre esse projeto. Bom, começando pelo regulador, a gente tem aqui o professor João Manuel Pinho de Mello, que atualmente é diretor de organização financeira e resolução do Banco Central do Brasil. É também professor titular de economia do INSPER, tem uma trajetória longa aí no setor financeiro, também dentro da pesquisa acadêmica como professor da PUC do Rio e ex-colunista do Caderno de Mercado da Folha. Ao lado dele, a gente tem o Geichiro Matsuo, que atualmente é o CEO do PicPay, que seguramente é uma das fintechs de maior relevância hoje no país, uma carteira digital. E também com passagem em outros players dentro do ecossistema financeiro, né? A exemplo da vice-presidência de distribuição e varejo do Banco do Brasil, também na presidência da Previ. E não menos importante, por último, a gente tem o Carlos Neto, que é o CEO da Matera, uma das empresas de desenvolvimento de tecnologia financeira mais importantes do país. E aqui, especificamente, é o responsável pelo desenvolvimento da tecnologia junto ao Banco Central. Bom, obrigada a todos. Em nome do Felsberg, eu queria agradecer a presença de vocês. É uma honra estar com 3 pessoas tão gabaritadas para falar sobre o tema de pagamentos instantâneos hoje no Brasil. E eu já queria passar a bola para o Carlos, para que nossa audiência, Carlos, possa entender o que é o PIX, como vai funcionar, se esses outros mecanismos que a gente tem hoje de transferência monetária, exemplo do DOC, do TED, se eles vão desaparecer, como fica a interoperabilidade entre os arranjos fechados. Queria te ouvir um pouquinho, eu sei que você tem uma apresentação aí para a gente, rapidamente, só para todo mundo ficar na mesma página e entender do que a gente vai falar aqui hoje. Beleza. Bom, primeiro, boa noite para todos aí. Obrigado pela oportunidade, Fernanda. Espero que eu possa contribuir aqui, tá? E o professor, o Geichiro, qualquer coisa, podem opinar, qualquer divergência, discordo. Vamos fazer a coisa ficar animada para todo mundo aí, tá? Vamos lá. Opa. No último slide não dá, né? Pequeno erro técnico. Vamos lá. O Pix, eu estou comparando como a internet. Aqui tem muita gente jovem que não viu a internet aparecer, eu vi, tá? Antigamente a gente tinha os computadores que não se falavam e apareceu a internet e os computadores passaram a se conversar e isso habilitou a inovação. A gente está começando aqui pela internet, apareceu rede social, apareceu um monte de coisa e os criadores da internet viram um e-mail ali, tá? Não estavam enxergando tudo isso. Eu vejo o Pix como o início de uma era onde vai ter muita inovação, porque no fundo ele está fazendo com que todas as contas do Brasil se conectem e contas transacionais. O Banco Central não está chamando de conta corrente ou conta de pagamento, ele chama de conta transacional. Então a conta do PicPay e a conta de um grande banco do Brasil são 2 contas transacionais tão boas quanto. Isso é importante que nivela, tá? E aí tudo que eu puder pagar com o meu Itaú, eu vou poder pagar com o meu PicPay também. Vou poder pagar impostos, vou poder pagar, etc. Tá? E a gente vai acabar com essa torre de Babel que tem no Brasil, que para pagar impostos é um DARF, para pagar o GRU é outro jeito, para pagar um tributo é outra coisa, uma concessionária é outra coisa. Quer dizer, por que a gente tem que ter tanto jeito de pagar as coisas? Pagar é tirar o dinheiro de uma conta e jogar para outra conta. Então o Pix vai trazer uma forma aberta, onde todos vão poder participar, desde grandes bancos até fintechs, startups, com conexão direta ou indireta, mas a experiência de uso é preservada, e transferir dinheiro, que no fundo é assim que a gente paga. Tá? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, o PicPay, aqui um grande banco, outro grande banco, aqui um concorrente do PicPay, e as contas de todo mundo estão integrando. Tá? Outra coisa importante é que as contas não vão ser mais identificadas por banco, agência e conta.
Se a gente quer mandar um dinheiro para outra pessoa, a gente pede qual que é o número do seu banco, da agência e da conta, do CPF, né? E aí a pessoa fica com o seu número amarrado a uma empresa, que é aquele banco que ele tem conta. Agora a gente vai ter a portabilidade do número da conta, que vai ser um alias, o meu celular, o meu e-mail, eu escolho, meu CPF. Então, se eu escolher que o meu celular é o número da minha conta, eu coloco o número do meu celular no PicPay. E quando eu receber meu salário cai lá no PicPay. Se eu quiser mudar de ideia, eu posso pôr meu celular no Banco do Brasil. E aí, a partir do momento que eu colocar meu celular no Banco do Brasil, meu empregador que manda dinheiro para o meu celular vai mandar para o Banco do Brasil. Então, o meu empregador, por exemplo, não tem mais que saber qual banco eu tenho conta. Ele só tem que saber meu número do celular. E que o número do celular ele paga para mim. E o fato do usuário ter a conta, isso dá liberdade de movimento e aumenta a concorrência. Tá? Então, o Pix é isso, tá? Tem o QR Code, eu não falei dele de propósito, porque muita gente acha que o Pix é um jeito de pagar com QR Code. O QR Code, sem dúvida, é uma peça importante, mas a essência do Pix não pode ser perdida, que é uma rede. É uma rede que conecta as contas e permite o dinheiro ser transferido. 24/7, 365, ou seja, qualquer dia da noite, qualquer hora, tanto faz, tá? Natal, Ano Novo, Carnaval. E vai fazer uma transferência muito barata, muito democrática, num tempo muito curto. É coisa de 10 segundos o dinheiro transfere de uma conta para outra. Tá? Então, é isso, a internet das contas, né? Porque ela vai conectar todas as contas. E eu peguei alguns casos de uso, para a gente ver aí, que não tem a ver com QR Code. Tá? Um deles é transferir entre diferentes instituições. Né? Então, uma pessoa, uma faxineira que trabalha aqui, amanhã ela vai vir aqui pegar um dinheiro, porque ela não tem mania, ainda não consegue usar wallets, lá na região dela a pessoa não aceita. Então, ela vai vir da casa dela até aqui para a gente fazer um novo pagamento para ela poder continuar sobrevivendo aí, né, nesse período difícil. Seria muito bom se pudesse mandar um dinheiro no celular dela, e pronto, e que ela pudesse usar esse dinheiro livremente lá em qualquer lugar. Pode substituir TED Doc, que é a sua pergunta, né? Mas isso é a arbitragem do cliente final. Assim como o Doc, eu tinha só Doc, eu fiz o SPB, a gente participou pesado também, eu me lembro quando apareceu o nome TED, ele não existia, e criamos a TED. A TED e o DOC estão vivendo juntos até hoje. Então pode ser que tenha o Pix, o TED e o DOC. Com o tempo o mercado vai opinar e de repente o Pix pode ser tão mais barato que a TED, que ninguém mais queira fazer TED, e o TED e o DOC caem em desuso. A gente vai ter que acompanhar o mercado, mas eles não estão sendo descontinuados por decreto. Tá? Ele tem aqui também não tem custo interbancário, isso é outra coisa importante. Então, se eu transferir dinheiro de um para o outro, não existe aquela interbancária que tem no TED. Uma TED custa para um banco coisa de R$1, porque ele paga o interbancário de R$1, mais a taxa do Banco Central de transferência. No caso do Pix, ele ia pagar só a taxa de transferência, que é muito mais barato. Tá? O número que o Banco Central colocou na última plenária, que deixou todo mundo assim, de boca aberta, é 1 milésimo de real por transferência. Então, assim, uma TED custa para o banco coisa de 60 centavos a TED, no Banco Central, mais a interbancária. Agora eu vou ter por 1 milésimo, né? Então, me faz entender que TED Doc vai ser difícil sobreviver no longo prazo, com um custo não desse. E funciona 24/7, 365, é instantâneo. Então, se eu esquecer de pagar minha conta de luz, o técnico da empresa de energia elétrica vier aqui cortar a luz, eu posso ver que ele está subindo no poste, eu pago, ele recebe a mensagem que eu paguei e ele desce, e não corta. Então, permite, ou então, ter um caminhão saindo do distribuidor de combustível cheio de combustível, ele tem que pagar para sair, ele paga, cancela, abre. Tá? Navios que ficam parados no porto por falta porque pagamento não acontece sábado e domingo, vão poder pagar. Então, tem uma série de vantagens aí de ser 24/7, 365 e instantâneo. Existe o aplicativo de pagamento, que é uma peça importante, que é isso para permitir que as pessoas físicas paguem, né? Que possam chegar numa lojinha e pagar, enfim, na saída do supermercado, etc. E esses aplicativos, cada um vai ter o seu. O próprio PicPay pode, se quiser, pagar QR Code Pix. Os bancos, todo mundo que tem mais de 500 mil contas, acho que o PicPay certamente se enquadra aí, serão obrigados pelo Banco Central a participar do Pix. Então, toda IP e banco que tem mais de 500 mil contas terão que ter no seu aplicativo a habilidade de pagar o QR Code do Pix, que é o BR Code, e mais do que ter que ter habilidade de pagar, esse pagamento não pode ter escondido no aplicativo. O Banco Central colocou guia mínimo de usabilidade.
Então, esses grandes bancos, as grandes wallets terão que ter o botão de pagar Pix, ele tem que estar muito fácil na primeira tela para que o usuário tenha acesso e consiga usar facilmente, né? E aí, eu com um aplicativo desse, se for plena aceitação, eu posso parar de usar meu cartão de débito, por exemplo, tá? E estou pagando. Uma outra vantagem interessante para o lojista que recebe QR Code é que o do Pix é que o dinheiro cai instantaneamente na conta dele. Então, ele não precisa ter software de conciliação de cartão, porque mesmo o cartão de débito, que paga bem rápido, ele paga D mais um. E D mais um significa o seguinte: o que eu vendi hoje eu vou receber amanhã, eu tenho que conciliar. O Pix eu recebo instantâneo, é no ato. Então, eu concilio a entrada do Pix vendo o saldo da conta. Se o PDV fala que eu tenho R$1.000 de venda e eu tenho R$1.000 na conta do PDV, está tudo certo. Igual acontece com o dinheiro da gaveta do PDV. Tá? Outro caso de uso interessante é a cobrança de utilities, né? Água, luz, telefone, e coisas que hoje são cobradas com boleto, escola de inglês, etc. Hoje, a Vivo, que é o exemplo aí, ela tem que ter acordo com todos os grandes bancos do Brasil. Então, ela não pode fazer um leilão e fazer, olha, qual banco vai me cobrar menos? Porque como não existe um hub para cobrar, ela precisa cobrar no Itaú, tem que cobrar no Bradesco, tem que cobrar no Santander, tem que cobrar no Banco do Brasil e vários outros bancos. E ela acaba não cobrando nas pequenas fintechs, porque não interessa a ela, tá? Porque tem poucos clientes. E aí isso consolida a posição dos grandes, dificulta a entrada dos novos e é um sistema que promove o oligopólio. Tá? E ele foi desenhado não com essa intenção, não teve uma intenção, o Brant falou isso claramente, mas era o que tinha na época e isso acabou promovendo essa concentração. Com o Pix, a Vivo ela pode parar de ter acordo com todos os grandes bancos, ela pode fazer uma licitação, uma concorrência, escolher um único banco, ou uma única IP, ou a Vivo vira uma IP e se conecta direto no Banco Central, participante direto, se quiser. E ela começa a gerar QR Code do Pix e põe o QR Code do Pix ali. Então, se a Vivo hoje gasta 50 centavos ou mais para cobrar cada conta de telefone, ela pode cair para R$0,01. E ela pode fazer a IP dela ou fazer com um dos bancos só. Porque se ela fechar só com o banco A, todos os bancos vão poder pagar, porque o Pix vai ser aceito em qualquer banco. Então, isso permite já concorrência de grandes bancos entre si pela conta da Vivo, que hoje todos têm que ter. Tá? Então, é importante ver o QR Code impresso no papel, porque muita gente está pensando no QR Code só na loja, só para pagar café, só para pagar na padaria, no restaurante, no supermercado. E não, ele pode estar no papel, pode substituir o boleto, empresa de cobrança de condomínio, cobrança de curso de inglês, escolas, etc. Todo mundo que emite muito boleto, como o e-commerce também, vai poder também parar de emitir boleto e emitir o QR Code do Pix, que eu brinco que é um boleto quadrado, tá? Só te interrompendo, então deixa eu ver se todo mundo está entendendo. Então, pela perspectiva da gente como usuário e consumidor, a gente não vai ter que baixar aplicativo nenhum, a gente vai continuar usando o nosso instrumento de pagamento para fazer quaisquer transações. São as instituições financeiras e de pagamento, a exemplo das carteiras digitais, wallets, que vão se habilitar junto ao Banco Central para que a gente passe o nosso instrumento de transação. Exato, só que o instrumento de pagamento vai deixar de ser seu plástico para ser seu celular. O PicPay pode ser o próprio PicPay que todo mundo está acostumado a usar. Não muda uma vírgula. O cara está pagar, lê, ele já vê que o QR Code é do Pix e paga. Ou seja, muda zero na experiência de uso. Um grande banco, você vai entrar no aplicativo, vai ter um botão pagar ali que não existe ainda e o aplicativo do banco vai poder pagar. Tá? Então, o grande banco tem uma desvantagem que ele tem que criar a experiência. As grandes wallets elas já estão com a experiência pronta. Tá? Então, eles têm esse ganho na sua base de clientes. Né? Tá? Mas é isso. Qualquer um vai poder usar seu celular para pagar. Tá? É importante dizer que não existe CIP nisso. Né? A relação é IP com IP, o Banco Central, que é a Câmara de Compensação. Então, não existe nada, não existe interbancário nem nada. Tá? O outro interessante é o domicílio bancário, né? A portabilidade de salário. Vai continuar existindo por enquanto, mas vai perder sentido existir. Por que existe portabilidade de salário? Porque o empregador está pagando meu salário no banco que eu não quero, que é o banco preferido dele, e eu quero receber em outro. Quer dizer, porque as contas são endereçadas por banco, agência e conta, e existe um custo baixo de transferência no mesmo banco, a gente cria essa confusão. Com o Pix, com o passar do tempo, as empresas podem começar a fazer folha de pagamento pagando cada celular de cliente. Então o cliente põe o celular no banco que ele quiser. E aí tanto faz, né?
Para quê? A portabilidade ela só faz sentido porque a gente está acessando a conta pelo endereço da conta, não pelo alias. Quando tem o alias, não precisa mais. Tá? Então, conceitos muito enraizados hoje, né? Eles começam a perder sentido, porque só existem por causa da conta ter agência e número. Né? Uma outra coisa interessante é o conceito do participante indireto, que eu acho que o Fernando falou que você sempre trabalhou com coisa de concorrência, né? Isso vai ajudar muito a competição no mercado. Por quê? Fintechs não autorizadas, são as fintechs que ainda não são integrantes do STB, que abriram e estão funcionando, não chegaram ainda nos 500 milhões, não receberam ainda o link do SPB do Banco Central, já vão poder participar do PIX, mesmo não sendo autorizadas. Tem alguns requisitos, o capital prudencial é igual, mas fora isso não tem grandes mudanças. Só que essas fintechs não autorizadas terão que ser necessariamente indiretas. Elas não têm o fio que liga lá no Banco Central direto, são 2 fios na rede. Ela vai se conectar num participante direto. Pode ser um banco, pode ser uma outra IP autorizada. Né? E a partir daí, os clientes dessa fintech poderão receber pagamento ou fazer pagamento como se fossem clientes de um banco. O Banco Central está garantindo que a experiência de uso do cliente final é indiferente se eu sou um participante indireto ou direto. Por quê? Porque se é indiferente, o cliente final pode arbitrar. Se ele quer no banco A ou na fintech B. E se ele pode arbitrar, tem concorrência. Tá? E isso que a gente está vendo aí é uma grande oportunidade para os bancos de andar. Esses bancos da Faria Lima, que tem um andar ou dois, que tem SPB, que vivem só de corporate banking, tá? Elas podem chegar agora nas fintechs e oferecer acesso ao PIX em troca de distribuição de produtos bancários, em troca de vender CDB do banco e tal. Então, esses bancos que hoje não têm canal de distribuição, não têm varejo, eles têm o acesso ao PIX. Então, isso permite uma parceria muito ganha-ganha entre esses bancos e os varejistas, outras fintechs, etc. Tá? Porque não precisa mais de uma estrutura complexa. Qualquer banco de andar aí, dos 160 bancos do Brasil, todo mundo que tiver um link de SPB pode virar aí, de repente, está recebendo um flow de dinheiro no fim de semana gigantesco, porque pegou uma rede varejista gigantesca para receber as vendas ali. Tá? E ele, custando R$0,01 milésimo, o banco pode dar de graça, em troca de ser um banco do cliente. Tá? É uma forma de ganhar o cliente para trabalhar outros produtos bancários. Tá? Uhum. E isso, estou terminando aqui, existe uma figura que é o PSTI, que é o Provedor de Serviço de Tecnologia da Informação, que muita gente acha que o único jeito da fintech entrar no PIX é pelo PSTI. E não é, tá? A gente a fintech entra no pagamento instantâneo de 2 jeitos, participante direto ou indireto. O direto ele tem um fio conectado com ele e um fio conectado pelo PSTI. O PSTI é um compartilhador do fio. Então, em vez de vir 2 fios até minha casa, os 2 fios dão um PSTI e eu me conecto com o PSTI e compartilho aquele par de fios. Que não dá muita diferença na prática. No participante indireto, aí eu não tenho que ter esses fios, eu me conecto pela internet mesmo, e o participante indireto eu compartilho dele. Qual que é a vantagem para uma fintech de buscar um participante direto e não um PSTI? É que o participante direto, por ser um banco, ele tem interesses outros. Ele pode ganhar dinheiro se você vender CDB dele, ele pode ganhar dinheiro se você vender crédito dele. E aí ele pode te dar o acesso sem custo, porque você está vendendo produtos financeiros dele. E instituições de pagamento não podem fazer isso. Então, não tem problema. O PSTI, ele só tem uma receita. Ele vive de prestar o serviço, ele tem que te cobrar. Se ele não cobrar, ele vai à falência. Tá? Então, é muito mais barato uma fintech que não é participante direto entrar por ali. E quem é participante direto, é muito melhor conectar no fio do Banco Central direto, tá? Porque são só 2 fios, é uma rede, não tem nada demais. É que na época do SPB, ele era muito mais complexo. O SPB tinha que ter um software da IBM bem caro, é bem complexo. E aí, muita gente, para não ter essa complexidade, eles acabaram indo no PSTI, que ele não compartilhava apenas os fios, ele compartilhava essa complexidade. Mas o pessoal do Banco Central teve um mindset muito forte de baratear. A questão de democratizar o acesso ao PIX estava ali presente em toda a reunião. Tá? E aí eles colocaram o acesso todo sem usar nenhum software caro. Aliás, não precisa ter nem software comercial, dá para fazer tudo com open source. Então, um participante direto entrar no PSTI, ele está compartilhando 2 fios. É muito mais barato se ele tiver volume de mensagens, é muito mais barato ele ter os 2 fios direto da Embratel
que quem vende esses links é Embratel e RTM, né? E colocar dentro da casa dele e pronto. Tá? Então, é importante porque muita gente está achando que a única forma de eu entrar no SPI é por PSTI. E não é, tá? Muito pelo contrário. E PSTI também só serve para participante direto. Fintechs que não são autorizadas não podem ser participante direto. Elas têm que buscar um participante direto para participar. E hoje o Bacen soltou uma URL, um PDF, com todos os participantes diretos que estão em curso ou que estão já em teste. E o Breno falou que queria fazer isso justamente para dar concorrência. Ele quer que as fintechs olhem um cardápio grande de participante direto e busque com isso e haja um mercado competitivo aqui por caras desses. Tá? Então, as fintechs realmente estão num momento muito bom da vida delas, porque eles têm um acesso barato e tem aqui uma concorrência buscando por essa pessoa. Tá? Aqui é a nossa solução, eu vou parar aqui, eu acho que eu já fui longe dos meus 10 minutos, né, Fernanda? Desculpe por ter passado. Aqui era o desenho do meu produto, acho que não é relevante aqui para o propósito. E é isso aí, tá? Eu vou seguir da palavra para a Fernanda para ela continuar. Obrigado. Não, obrigada, Carlos. Professor João Manuel, a gente queria te ouvir agora sobre a perspectiva do regulador. A gente sabe que o Banco Central está aí desenhando esse projeto há quase 2 anos, né? O primeiro grupo data lá de 2018, e isso faz parte de uma agenda que o Banco Central tem encabeçado de incrementar a concorrência no setor financeiro. Eu queria te ouvir um pouco sobre a perspectiva do regulador, qual o potencial de impacto no setor de pagamentos brasileiro da entrada em vigor do PIX, tanto sobre a perspectiva de mudança no mercado de adquirência, mas também sobre a perspectiva de inclusão financeira de várias pessoas que não têm hoje conta corrente ou têm, mas estão negativadas, não podem usar, mas têm um celular e podem baixar lá, podem ler o QR Code com seus celulares, enfim, um pouco o potencial de impacto da medida, se vocês vão conseguir cumprir essa agenda até novembro. Te ouvir de maneira mais ampla a respeito do PIX. Obrigada pela participação aqui. Imagina, prazer é meu, eu que agradeço. Boa noite, Fernanda, Gueitiro, Carlos, a todos e a todas. Uma honra. Antes de mais nada, sim, deixa eu fazer começar já. O cronograma do PIX está mantido, como nós afirmamos no último fórum. O PIX faz parte da agenda BC-RECH e é um dos projetos prioritários do presidente e da diretoria colegiada do Banco Central, que fez questão de manter o cronograma de vários projetos prioritários entre eles o PIX está mantido, só para responder. Está cortando um pouco a sua fala, professor. Lembrando que em fevereiro deste ano nós lançamos a marca PIX. Está cortando para vocês também ou só para mim? Em 1º de abril. Sim, está cortando para a gente também. Talvez valesse a pena inverter a ordem só para ver se a internet regulariza, né? Segue cortando? Eu senti uma instabilidade de internet aqui, mas agora acho que parece que voltou. Eu acho que voltou agora, mas estava cortando um pouquinho. Eu vi uma mensagem aqui, mas acho que voltou agora. Se seguir cortando, talvez. Lembrando que em 1º de abril nós lançamos. Acho que está cortando um pouco mesmo. Está cortando, professor. Quer tentar mexer aí na internet? Eu passo a bola para o Gueitiro enquanto isso? Talvez se usar o 4G fica mais rápido. Eu tenho tido essa experiência aqui em casa, que às vezes o Wi-Fi está sendo pior que o 4G. Pode ser, então eu passo a bola aqui para o Gueitiro enquanto a internet melhora aí? Pode ser. Então tá. Gueitiro, pode, por favor, comentar então aí sobre a perspectiva do PicPay, das fintechs, do mercado, o que é que você tem achado aí da entrada em vigor do Pix, como é que vocês estão se preparando para isso?
enfim. Bom, boa noite, né, professor Carlos aí, Fernando, obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer esse debate aqui. Sobre a perspectiva da fintech, eu diria que nós estamos vivendo aí um momento histórico. Eu acho que o Pix, se tem algo que foi concebido nos últimos anos em infraestrutura, em marco regulatório que promove a competitividade, nós estamos falando exatamente do Pix. Mas, assim, antes de falar do Pix, eu acho que eu trabalhei durante 33 anos no mercado financeiro brasileiro. E eu nunca assisti, né, uma agenda tão pró-competitividade, tão pró-inclusão financeira, tão pró-educação financeira como nós estamos assistindo, patrocinada pelo nosso regulador ultimamente. E aí, assim, dá para citar diversas ações aí que estão acontecendo, né? Assim, a velocidade de aprovação de novas IPs, né? A gente tem assistido o Banco Central toda semana uma quantidade de IPs sendo aprovada, ou seja, novos players entrando para o mercado, competindo. A agenda do Open Banking, as plataformas digitais de empréstimos que estão aí já regulamentadas, várias funcionando, a nova regulamentação de conta digital, essa audiência pública acabou de terminar aí da nova regulamentação de terminais de autoatendimento. Então, a gente está assistindo um conjunto de medidas que faz com que a gente possa, de fato, promover a competitividade no setor financeiro. E, assim, nós estamos falando de um setor que, dependendo da estatística que você usa, você tem 40, 50 milhões de pessoas desbancarizadas fora do sistema. E aí a gente está vendo agora, vou voltar aqui ao Pix. O Pix tem um poder enorme, né, de promover essa competição, promover essa inclusão e promover, de fato, a educação financeira. Eu falo isso com a experiência do PicPay. O PicPay é uma carteira digital que nasceu em 2012, quando ainda nem a regulamentação de conta de pagamento existia, ela veio acontecer em 2013. E a gente assistiu, o PicPay hoje tem 19 milhões de usuários, né? Nós estamos assistindo rapidamente o crescimento, porque é muito simples, né? Abrir uma conta de pagamento hoje, abrir uma conta digital. O PicPay nasceu com a lógica, lá em 2002, do Pix. Dentro do nosso ecossistema, a gente promove e possibilita um pagamento 24/7 entre os estabelecimentos e as pessoas que estão dentro do PicPay. O PicPay nasceu, né, com o QR Code como uma das ferramentas que possibilita caso de uso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a Vitória, que é a sede onde nasceu o PicPay, a gente olha um ecossistema maduro. Hoje, 60%, 70% das empresas e dos usuários lá em Vitória usam o PicPay. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Banco Central, ao promover os marcos regulatórios e a infraestrutura necessária para que o Pix venha a funcionar a partir de novembro 20, estará contribuindo, né, com o surgimento de novos negócios. Né? O Carlos comentou ali, ele deu pequenos exemplos de caso de uso que pode surgir. Né? Mas, assim, tanto com o QR Code, que é um instrumento democrático, e agora com esse momento da pandemia, infelizmente as pessoas estão todas isoladas dentro de casa e estão procurando pagamento à distância. O QR Code é, de fato, uma ferramenta que, assim, lá em Vitória, a gente assiste, dentro da nossa plataforma, diversos casos em que possibilita assim, os ECs e as pessoas a fazerem o seu pagamento 24/7. E, né, eu dei o depoimento aqui do caso de uso e da experiência do PicPay durante esses 7 anos e, felizmente, os nossos fundadores lá em 2012 tiveram essa visão de apostar que o celular, que o smartphone seria o instrumento de empoderamento do consumidor, de democratizar o uso de serviço financeiro. E a gente fica muito feliz agora de estar assistindo isso sendo colocado como uma agenda de competitividade. E eu também quero citar exemplo, nos últimos 40 dias, como o celular democratiza, como a conta de pagamento, como a
a agenda que o Banco Central colocou possibilita a inclusão. Nós acabamos criando um produto dentro da nossa carteira que permite, por exemplo, levar benefícios sociais. Então, aqui o Estado de São Paulo tinha que levar merenda para os alunos da escola pública. Sim. O Estado de São Paulo, várias prefeituras, várias ONGs, por exemplo, a CUFA. Então, você tinha duas formas de levar benefícios sociais. Uma é comprar uma cesta física e entregar num momento tão difícil desse. Outro foi usar o PicPay como o instrumento. Então, à medida que a gente montou esses programas, possibilitou com que o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, entregasse para o PicPay mais de 500 mil CPFs de pessoas que moram em comunidade, em locais difíceis de acesso, e essas pessoas abriram a conta no PicPay, fizeram toda a validação muito simples, né, com a democratização que é o celular, com o empoderamento que é o celular. E à medida que eles abriram a conta, a gente identificou se era realmente o usuário, era o beneficiário desse programa, e a gente fez o crédito direto nessa carteira digital dessas pessoas que foram inclusas no sistema. Nós estamos falando aqui de mais de 700 mil pessoas de baixa renda que ganharam a dignidade de ter uma conta corrente, que foram inclusas no sistema. Isso só foi possível a partir de todas essas medidas que foram colocadas ao longo do tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma, né, que com a chegada do Pix como uma ferramenta lá que vai possibilitar os estabelecimentos comerciais, as pessoas a trocarem recursos 24/7 a um custo muito, muito, muito barato, como colocou o Carlos, nós vamos estar levando competitividade para a economia brasileira. Então, nós estamos muito, muito mesmo animados. Nós estamos nos preparando com todos os processos na agenda do Banco Central de conexão, né? Nós queremos fazer a conexão direta. O nosso processo está em fase final de análise lá pelo Banco Central como IP. A gente já está fazendo, no mês de abril, a gente fez 1,2 bilhão de TPV. Então, eu acho que nós estamos vendo um momento único, especial, em que uma nova arena competitiva está se formando. E não tem coisa melhor para o mercado, para a sociedade, que a competição. Vou voltar, então, para o professor João Manuel para ouvir aí a perspectiva do regulador sobre todas essas medidas, em especial aqui o Pix. Vamos ver. Obrigado. Não, acho que agora a internet vai funcionar direito. Foi culpa minha aqui. Tá, eu fui carregar meu telefone celular direto no computador e ele entendeu que eu queria usar o sinal do telefone celular. Então, todos enfrentando os desafios da tecnologia em casa. Sem dúvida. Eu não sei onde eu cheguei, mas acho que havia... Fernanda, eu entendi que você fez, na verdade, duas perguntas em uma mais genérica sobre as perspectivas do Pix e outra bastante específica e objetiva a respeito do cronograma. Eu vou começar pela específica, e lembrando que o Pix é um dos pilares da agenda, é um dos projetos prioritários da agenda BC-RECH, no pilar competitividade, mas evidentemente também se encaixaria bastante bem no pilar inclusão. E o Banco Central, como uma das ações de resposta aí às consequências econômico-financeiras da Covid-19, revisou alguns cronogramas de entrada de requisitos regulatórios. No entanto, alguns projetos estruturantes que nós consideramos fundamentais, para eles não houve mudança de cronograma. Entre eles, o Open Banking e o Pix. O cronograma que nós anunciamos já há algum tempo, nós estamos seguindo à risca, e ele será cumprido até novembro deste ano. Lembrando, só no momento que este ano nós, em fevereiro, lançamos a marca Pix. No dia 1º de abril, lançamos o edital de consulta pública do regulamento do Pix. Ainda em maio, nós lançaremos os regulamentos
do SPI. Lembrando que uma coisa é o PIX, que é o arranjo de pagamento, são as regras do arranjo de pagamento. Outra é o SPI, que é o sistema de liquidação que o Banco Central proverá. E também, e ainda mais, o regulamento do DICT, que também é mais conhecido como base de endereçamento ou pelo nome técnico Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Ou seja, é onde estarão os aliases aí que o Carlos disse. Por exemplo, você pode ser identificado pelo CNPJ, pelo celular, é concebível que você seja identificado pelo e-mail, ou algo que identifique um CPF, um CNPJ como recebedor. Lembrando que hoje, para fazer uma TED, por exemplo, se colocar todas aquelas informações, uma informação só. Os QR Codes, evidentemente, eles também conterão identificadores que falarão com essa base de dados, que é a base de endereçamento. É para onde vai a informação que eu quero pagar para este CPF, por exemplo, ou este CNPJ. O início da homologação dos sistemas do SPI e do DICT como foi anunciado, está mantido em 1º de junho. E lembrando que os participantes obrigatórios devem homologar, os não obrigatórios têm até essa data para manifestar seu interesse para começar a homologação e poder oferecer esse produto para os seus clientes já no Go Live que nós temos, que é o lançamento oficial, que é no dia 16 de novembro. Nesse ínterim, haverá a publicação do regulamento do PIX, que é o regulamento do arranjo de pagamento, que são as regras do arranjo de pagamento. Assim como tem as regras do arranjo de pagamento Visa, Mastercard, Elo, enfim, vai ter as regras do arranjo de pagamento PIX. E a publicação do regulamento será no mês de julho. Agora, saindo da especificidade, indo um pouco mais para a generalidade, eu me beneficiei muito e agradeço enormemente. Na verdade, foi uma felicidade inverter a ordem, porque eu me beneficiei muito, não só da apresentação do Carlos, pela qual eu agradeço muito, mas também pelo resumo bastante fluente que o Gueitiro fez aí sobre a agenda competitiva do Banco Central. Começar dando um passo atrás e lembrando que acho que nesta hora e neste momento que nós estamos vivendo, é bastante importante lembrar disso. E eu venho falando isso desde que eu aceitei este desafio para assumir a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, eu venho dizendo isso. O Banco Central ele vem já há algum tempo, que precede esta administração, empurrando uma agenda pró-competitiva de maneira contínua e perseverante. Isso só é possível porque nós conquistamos, se você for lá no site do Banco Central, e se você prestar atenção, às vezes a gente passa o olho e não presta muita atenção na missão do Banco Central no Brasil, que é a manutenção do poder de compra da moeda, em português, a inflação na meta, e a promoção de um sistema financeiro estável e eficiente. Sendo realista, nós estamos conseguindo empurrar a terceira perna dessa agenda, que é a promoção de um sistema financeiro eficiente e competitivo, é parte dessa eficiência, porque nós fomos bastante bem-sucedidos, não só o Banco Central, mas a sociedade, no objetivo de manutenção do poder de compra da moeda, lembrando, inflação na meta, e na construção de um sistema financeiro resiliente e estável, cujo valor nós podemos observar concretamente na situação que nós vivemos hoje, com as consequências econômico-financeiras da Covid-19. O sistema financeiro brasileiro ele aguentou choques como a crise de 2008, como a grande recessão que nós tivemos entre 2014 e 2016, e aguentará o choque sem precedentes da Covid-19. Essa tranquilidade que nos faz poder empurrar a agenda pró-competitiva. E o PIX
é um dos principais pilares dela. Eu diria que o Pix ele é o ápice de uma agenda que começou já, se você for voltar no tempo, em meados dos anos 2000, teve um marco importantíssimo na Lei 12.865, e eu diria que o Pix é o seu ápice, cujo potencial pró-competitivo e de inclusão é tremendo. O Pix ele tem 7 características que o tornam único. Velocidade. O que eu quero dizer com velocidade? Que 99% das transações serão efetuadas em até 10 segundos e 50% das transações em até 6 segundos. Disponibilidade, que é o que o Carlos enfatizou bem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, que por construção inclui sábados, domingos e feriados. Segurança, conveniência, um ambiente aberto. Nós entendemos o Pix como uma estrutura essencial, sobre a qual o Pix ele vem como mais um arranjo de pagamento. Ele não vem para tirar o lugar de ninguém. É um arranjo de pagamento que o Banco Central oferecerá à sociedade com a liquidação oferecida de maneira centralizada, a custo pelo Banco Central, e o acesso à base de endereçamento também de maneira centralizada. Por que centralizada? E por que nós queremos fazer assim? Porque nós entendemos isso como uma estrutura essencial em cima da qual todos os participantes podem concorrer de maneira simétrica e igualitária, e a concorrência se dá em cima dessa plataforma. Essa é a maneira. Se você queria, a gente até pode falar um pouco mais conceitualmente depois. Fragmentação carrega ineficiências produtivas, e verticalização pode carregar ineficiências alocativas, falta de competição, quero dizer. Pix vem para resolver isso, ou para dar uma plataforma que seja aberta para a sociedade. Rapidamente, o Banco Central aqui ele tem 2 grandes papéis, como regulador, ou seja, ele é o instituidor do arranjo de pagamentos Pix, e um papel operacional, que é o operador das plataformas. O sistema de liquidação, que é o SPI, que é o sistema de pagamentos instantâneos, e a base de endereçamento, que é o DICT, né? Lembra que é um diretório de identificadora de contas transacionais. Nós temos aqui um princípio de recuperação de custos no Pix para o Banco Central, e por isso decidiu-se aí 1 milésimo de real por transação, que na verdade tecnicamente são 1 centésimo de real para o pacote de 10 transações. Nós estamos estudando para os usuários finais gratuidades, assim como há para outros meios de pagamento, por exemplo, débito, em última instância, dinheiro, cheque. Então, nós estamos estudando gratuidades que serão definidas de maneira regulatória para o usuário recebedor, perdão, para o usuário pagador. Queria só, já me estendi um pouco, só terminar dizendo para os usuários pagadores, é uma maneira rápida, barata e segura de pagar. É prático, com a iniciação de pagamento sendo feita ou na sua lista de contato, ou para você fazer um pagamento, a pessoa, o recebedor, ou para quem você vai pagar, vai te dar o CNPJ, ou o CPF, ou o número do celular. É simples, você só precisa de um dispositivo digital para realizar o pagamento, e carrega uma possibilidade enorme de integração a outros serviços do smartphone. Para os usuários recebedores, as vantagens são tremendas. O custo de aceitação, que tende a ser baixíssimo, a disponibilização imediata dos recursos, o que tende a reduzir a necessidade de crédito. Lembrando hoje que nós temos todos os esquemas de antecipação, enfim. A facilidade de automatização e conciliação de pagamentos. O que eu quero dizer com isso? É o exemplo excelente que o Carlos deu de conciliação.
quando você faz um pagamento no Pix, não só o recebedor recebe o dinheiro com essa velocidade que eu descrevi, mas ele recebe as informações do pagamento com essa velocidade também. Eu acho que foi isso é isso que o Carlos quis dizer, que você está lá, por acaso, por uma infelicidade, você esqueceu de pagar a conta de energia elétrica e ficou, aí pagou a seguinte, aí alguém vem cortar pela conta 3 meses antes, você paga pelo Pix, a prestadora de serviço de utilidade pública receberá essa informação imediatamente. Ao contrário do que ocorre hoje, que você precisa esperar liquidar e conciliar essa informação em algum momento. E a facilidade e a rapidez de check-out. Não tem necessidade de POS para passar um instrumento de pagamento ou de um caixa para dar troco. As vantagens para a sociedade são tremendas. E aí depois eu posso falar um pouco mais sobre as vantagens pró-competitivas. Obrigado. Obrigada, professor. Eu ainda queria continuar ainda te ouvindo em relação a um único ponto. De tudo que eu venho lendo a respeito do PIX, há uma postura do regulador em diferenciar o modelo que a gente tem aqui, que vai ser implementado aqui, a ideia é de que seja implementado aqui, do modelo de outros países. E aqui eu queria falar especificamente do modelo chinês, onde a gente tem um oligopólio, praticamente um duopólio, entre duas grandes empresas hoje, que é o WeChat e o Alipay. E de tudo que eu venho lendo, o Banco Central se posiciona claramente dizendo que aqui a gente não vai ter isso, porque a gente está criando um arranjo que possibilita que outros players possam oferecer o mesmo serviço, diferente do modelo chinês, que acabou gerando uma concentração. Eu queria te ouvir só sobre esse ponto do porquê a gente estudou vários modelos de fast payments em várias jurisdições do mundo, e eu queria entender por que aqui a gente desenhou de uma maneira diferente, por que é diferente. Excelente pergunta, Fernando. Muito obrigado. Vamos lá. Antes de mais nada, por razões conceituais, eu acho que o modelo chinês, cada país, evidentemente, ele acaba chegando num determinado ponto, independente da trajetória, decisões, história, enfim. O modelo chinês, em várias dimensões, ele é super bem sucedido. Eles basicamente saltaram a etapa do plástico e entregaram dessa maneira um pouco mais descentralizada, duas grandes plataformas. Acho que nós temos muito a aprender com os outros países, especialmente a China, mas também com outros, os exemplos escandinavos, México, Índia, e às vezes aprender precisamente porque nós passamos pela etapa do plástico e eles saltaram direto para a etapa de, digamos, esquemas parecidos com pagamento instantâneo. Nós também podemos aprender com problemas que possa haver. Nós identificamos 2. Fragmentação é ruim. Então a gente pode, tudo mais constante, você pode pensar assim: você não gostaria de ter 2 distribuidoras de energia elétrica para consumidores numa cidade. Você não gostaria de ter 2 distribuidoras de gás, se for um gás encanado, porque isso replica uma estrutura que é ineficiente do ponto de vista produtivo. Causa fragmentação, causa problemas de coordenação. Mais do que isso, nós queremos evitar modelos, não que verticalização por si só seja necessariamente ruim, mas nós temos experiência de modelos verticalizados que não atingem todo o potencial pró-competitivo. Então, nós entendemos o arranjo de pagamento, a base de endereçamento e o sistema de liquidação, PIX, DICT e SPI, como estruturas essenciais. Por isso, a provisão pública pelo Banco Central dessas estruturas. E por 2 razões: uma, para evitar a fragmentação e essa ineficiência produtiva, e 2, para garantir condições equânimes e simétricas de competição para o mercado, que é quem sabe melhor as soluções, que nós vamos prover a infraestrutura a custo.
cobrar mais do que custo nisso é ineficiente. É eficiente que você cobre custo. Qualquer coisa além disso é ineficiente. Então, nós estamos promovendo a eficiência produtiva, fazer mais com menos recursos e promovendo a eficiência locativa. Quer dizer que o quê? Promovendo uma infraestrutura para que todos compitam em cima dela. E quem vai decidir quais são os modelos vencedores vai ser o mercado. É a própria dinâmica competitiva. De melhores serviços, custos mais baratos, melhor conveniência para o consumidor. Se isso e a gente tem plena confiança de que, dadas as condições para competição simétrica, o mercado, a competição entrega os seus benefícios e entregará no caso do Pix, eu não tenho a menor dúvida. Tá. Gueitiro, eu queria te ouvir também sobre um ponto específico. A gente sabe que as grandes carteiras, as wallets, as grandes carteiras digitais dependem sempre de uma relação com um credenciador. Com a entrada em vigor do Pix, como é que você acha que o que vai impactar aí no mercado de adquirência? O que você tem pensado a respeito desse tema? Assim, dando um passo para trás, a gente viu um mercado que desde a quebra da exclusividade em 2009 lá, das bandeiras com as suas credenciadoras, a gente viu um florescimento da concorrência que atingiu, sobretudo, os subcredenciadores, né? Então, a gente tem uma série de subcredenciadores pequenininhos, mas o mercado de adquirência ainda é relativamente pequeno. Eu queria te ouvir um pouco sobre a perspectiva do mercado, de que se o mercado de adquirência vai sofrer algum impacto com a chegada do Pix. Bom, o que eu queria abordar aqui? Eu vou pegar aqui o que o professor João falou. Na verdade, o Pix é o ápice de várias medidas que ao longo do tempo vem sendo trabalhada para promover a competitividade, né? Então, essa infraestrutura que o Banco Central vai promover, esse marco regulatório, eu diria que como foi bem colocado, é o ápice do ponto de vista de ter uma plataforma e uma infraestrutura que permita a competição. Como você muito bem falou, ao longo do tempo foram surgindo os subadquirentes, vários arranjos que já trouxeram competitividade. O que eu acho que vai acontecer com o Pix, né, é que nós vamos chegar no limite da competitividade, o que é muito bom para a sociedade. E explico. Ao longo do tempo, o mercado se arranjou, vamos chamar assim, com as medidas que foram sendo colocadas, promovendo essa competitividade. Mas nós sempre houve uma assimetria, vamos chamar assim, de informação para que essa competitividade acontecesse no nível pleno, como o professor tem colocado aí como uma das premissas. E assim, a gente vai assistir também, e eu acho que há espaço, né, para todos os players. Eu acho que o mercado todo vai se reinventar. Nós somos um país muito competitivo. Assim, o empresário, o mercado é competitivo. Com base nessas novas premissas, produtos serão reinventados, inclusive nos setores de adquirentes, nas maquininhas. Eu acho que assim, é um ganha-ganha. Eu não vejo perdedor no Pix. Eu vejo a sociedade ganhando. Eu vejo o consumidor empoderado. E assim, nós estamos também assistindo um negócio muito interessante. E aí eu aproveito aqui para falar um pouco desta... toda nova tecnologia, ela é dependente daquela famosa curva dos inovadores, adotantes iniciais, maioria tardia. E o que está acontecendo nos últimos 60 dias com a necessidade nossa de isolamento social? É óbvio que para as pessoas cada vez mais acostumarem com a nova tecnologia, que é usar o QR Code, que é usar o smartphone para fazer o seu serviço financeiro, você tem, então, um efeito dessa curva. Pessoas que nunca tinham usado o smartphone para fazer serviço financeiro acabaram fazendo nos últimos 60 dias. Isso em todo o mercado financeiro, inclusive nos bancos grandes. Quer ver, o QR Code tem se tornado uma ferramenta de interação entre as pessoas. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente está assistindo lives de artistas levando entretenimento para a sociedade e colocando um QR Code na tela
permitindo a arrecadação de recursos. Você vê o poder do QR Code e as pessoas estão sendo treinadas para usar esse pagamento à distância no QR Code. Então, nós vamos chegar em novembro, na agenda do Banco Central, com uma sociedade muito mais preparada para usar o serviço financeiro no smartphone e também já adaptada a esse negócio chamado QR Code. Então, eu acho que assim, não tinha ambiente mais propício para entrar essa infraestrutura que o Banco Central está provendo, esse marco regulatório, que, de um lado, infelizmente, esse caos social que nós estamos vivendo da necessidade de ficar dentro de casa, por outro lado, está acelerando a curva de adoção de tecnologia, tanto pelos usuários quanto pelos estabelecimentos comerciais. Então, QR Code, carteira digital, pagamento pelo smartphone, empoderamento do consumidor, já é algo em larga escala no nosso país. Isso propiciará, sem dúvida nenhuma, muito, muito a inclusão financeira. Então, em resumo, na sua pergunta, eu não vejo perdedor nesse processo. Eu só vejo ganhador. E eu acho que o grande ganhador é a sociedade. E quando você gera maior competitividade na sociedade, você devolve esse potencial produtivo. E eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Não, legal ouvir os três falando que não há, que é um jogo de ganha-ganha. Mas assim, eu queria só fazer o papel de advogada do diabo um pouco, porque somos 4 entusiasmados com o Pix. E aí eu tô aqui peguei uma entrevista do Carlos de um tempo atrás, que ele fala o seguinte, a gente pode imaginar um grande varejista hoje tendo sua conta de pagamento, e aí ele recebe ali o valor que seus consumidores compram dos seus produtos na plataforma e não tendo que passar esse montante financeiro por um banco. Então, desintermediando a relação aí com o banco. E eu não vejo como não haver perda financeira líquida em relação aos custos fixos do banco, até porque o interessante do Pix é justamente baratear esse custo. Então, ao mesmo tempo que eu ouço vocês falando que é um jogo de ganha-ganha, que não há uma substituição de um arranjo pelo outro, que os ecossistemas vão continuar sobrepostos, a gente vai continuar tendo TED, DOC, enfim, o arranjo que vigora hoje, eu queria entender um pouco como ficam os bancos nisso tudo, porque se a gente pensar que um grande varejista pode ter sua conta de pagamento e esse dinheiro não vai mais para um banco, vai ter perda financeira nisso. Eu queria ouvir de vocês como é que isso está sendo costurado. Posso me arriscar aqui? Claro. É claro que se a gente pensa que o mercado tem um tamanho e vai entrar um novo participante, os outros vão perder, né? Então, entra o Pix, tem cartão, o Pix entra lá e ele rouba um espaço, tá? Mas pode não acontecer isso, porque também ele vai roubar um espaço enorme do dinheiro, do numerário. E é um dos temas do Banco Central, reduzir o uso do numerário. Tá? Numerário é ruim, é caro, custa dinheiro imprimir dinheiro, né? Além da toda a lavagem de dinheiro que existe, etc. Então, o Pix pode ocupar um espaço enorme e ser representativo só de ocupar o espaço do dinheiro, e que pode ser um perdedor, e é um perdedor bem-vindo, tá? Sem necessariamente ocupar o espaço do cartão de crédito. Até porque, no início, pelo menos, o Pix está sendo sempre com saldo. Quem não tem dinheiro e precisa de um limite de crédito vai estar continuando no seu cartão de crédito ali. Tá? Agora, é claro que o Pix permite inovação. Acho que vocês falaram, todo mundo, é uma unanimidade, né? E por isso que eu comparo com a internet, porque a internet foi uma habilitadora de toda inovação disruptiva que a gente viu, foi em cima de uma rede, né? E em cima do Pix vai ter muita criatividade. O Guilherme falou, eu dei alguns exemplos, eu tenho certeza que vou ver coisas que eu nunca imaginei que poderiam criar, como aconteceu na internet. E isso pode fazer o Pix correr um pouco em cima da indústria de cartão. Mas é o seguinte, por que a Amazon ocupou o espaço do Walmart no e-commerce? Porque o Walmart não foi na onda do e-commerce. O Walmart tinha muito mais credenciais para ser hoje, nos Estados Unidos, o maior e-commerce do país e não um novo entrante. Tá? Então, o meu recado para os grandes bancos, para as grandes adquirentes entre no Pix, participem do Pix. É uma rede, ela é aberta, é democrática, todo mundo tem direito de participar. E se você entra com muito mais crédito, o crédito não está concentrado, se você entra com muito mais base de clientes, você tem uma chance de participar. Iniciação de pagamento, as bandeiras podem fazer iniciação de pagamento. Tá? Banco pode começar a pagar com crédito à vista, e ficar com a receita inteira do intercâmbio, não deixar para adquirente. Tá? O adquirente pode começar a oferecer conta para o varejista e oferecer crédito mais barato para o varejista.
Então, vai virar um mundo bastante hipercompetitivo, né? Vai ter muita disputa, provavelmente vai ter queda de margem por causa da disputa, mas também vai ter redução de custo operacional. Mas, assim, não é uma briga que necessariamente os novos vão ganhar e os antigos vão perder. O que os antigos não podem fazer é ficar parados, olhando, parecendo que nada está acontecendo. Senão vai ser igual Walmart versus Amazon, tá? É um recado importante. Queria só aproveitar um outro tema aí que é do cronograma, tá? A gente fez um teste, não lembro que dia, foi o primeiro dia do teste de liquidação. E esse teste tem um significado muito forte para o nosso cronograma. Porque nesse teste a gente mandou um dinheiro para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil mandou de volta para a gente. O que significa isso? A gente testou conectividade, testou a DICT, testou a liquidação. Quer dizer, o feto está ali, está na barriga da mãe, tem 10 dedos, tem pulmão, tem coração, tem cérebro. Está funcionando. Eu vi o Pix funcionando de cabo a rabo. Tá? E foram 3 softwares. O nosso software, o software do Banco Central e o software do Banco do Brasil. 3 softwares feitos por equipes independentes, seguindo a mesma documentação do Banco Central, e os softwares se conversaram um com o outro no primeiro dia. Sucesso, quer dizer, a documentação está bem feita, o trabalho está legal. E quando você vê, foi em abril isso, o Pix funcionando, isso te dá muita confiança que em novembro vai entrar. Tá? Porque se você não estivesse vendo funcionando ainda, era promessa, mas não, ele funcionou, eu vi funcionando. Tá? Então, é importante compartilhar esse resultado, porque para mim é uma das coisas que tem mais significado em termos do cumprimento do prazo. E tudo que a gente está falando aqui vem do ceticismo ou não do prazo, né? Porque muitas empresas estão, não vou me posicionar porque vai atrasar. Olha, já está funcionando. Provavelmente não vai atrasar mesmo, tá? E se você não entrar, você pode perder uma oportunidade, você pode deixar a Amazon aparecer no seu quintal aí, tá? Ana, posso fazer um comentário aqui em cima do que o Carlos disse? Claro, professor, por favor. O cronograma do Pix, eu quero reforçar isso, está mantido. Ele vai ser lançado no dia 16 de novembro. A gente não tem nenhuma hesitação, nenhuma dúvida sobre isso. É um compromisso do presidente da diretoria colegiada do Banco Central com o lançamento no dia 16 de novembro de 2020. No dia 3 tem o soft opening, né? Isso, tem o soft opening no dia 3, que são 13 dias antes, o chamado... eu não sei se eu vou conseguir uma analogia tão boa quanto a do feto aí, mas... evidentemente, eu não tenho chapéu acadêmico aqui, apesar de... eu não vou fazer previsões. O papel do regulador aqui é promover um sistema financeiro estável e eficiente. Então, o nosso papel é entregar o valor para a sociedade, na forma de um meio de pagamento, um arranjo de pagamento eficiente e que promova a competição. Isso, com certeza, aumentará o tamanho do bolo. O mercado vai definir quem serão, para quem isso vai ser mais oportunidade, enfim. Os nossos grandes bancos viveram o desafio da hiperinflação, viveram crises bancárias. Eles têm toda a condição de competir nesse ambiente, assim como as fintechs têm. O que nosso papel é garantir condições equânimes. E só um último comentário em cima. O Carlos falou uma coisa na abertura muito importante, que em geral é subestimada. Perdão, deixa eu fechar isso aqui porque fica... Perdão. O Pix, por ser uma plataforma aberta, as ramificações pró-competitivas, elas extravasam os meios de pagamento. Elas podem chegar no mercado de crédito. Assim como a gente viu uma entrada pró-competitiva nas plataformas de distribuição de produtos de investimento, em cima delas, que é uma competição do lado do passivo dos bancos, originalmente, né? Que é como os bancos levantam fundos, e isso está se alavancando para uma competição do lado do ativo. O Pix também, tem uma frase que o seu presidente gosta de falar, na sua sabedoria, o presidente Roberto Campos, quem tem o cliente tem
quem tem o pagamento tem o cliente. Então, eu espero, inclusive, que a gente alavanque, assim como movimentos pró-competitivos estão vindo por meio das IPs, dos arranjos de pagamento que existem hoje, em movimentos que extravasam os meios de pagamento, espero que isso ocorra com o Pix também. Espero nos dois sentidos da palavra. Ô, Fernando, eu só me permita 2 minutos acrescentar e confirmar aquela questão que parece que esse varejista, ao ser participante direto, ele está desintermediando, né, de uma forma técnica estaria, ou sendo indireto. Mas na prática é o seguinte, olha a oportunidade que surge nesse mercado com ampla ramificação e todos os players podendo se conectar. Então, surge oportunidade para os bancos conectarem suas APIs nesse grande varejista e fazer distribuição de produtos e serviços desses bancos num custo muito mais barato que hoje claro. no modelo tradicional. Então, é esse ganha-ganha que eu estou falando. Por exemplo, pega o PicPay. Nós temos 19 milhões de usuários. A gente é agnóstico. A gente tem a experiência do usuário. Então, a gente já tem APIs conectada com vários bancos, mas nós queremos conectar com o mercado financeiro como um todo para levar a experiência e levar de uma forma muito mais barata. Então, nós vamos enxergar no futuro, um pouco da visão que eu tenho, um rearranjo das formas competitivas. E assim, eu acho que com essa infraestrutura que o Pix vai permitir para a gente, novas formas de organização e competitividade vai acontecer. E à medida que eu distribuo dentro de uma carteira, dentro de um arranjo em que tem o smartphone ali como ferramenta, fica muito mais barato de levar produtos e acessível, principalmente a população hoje é excluída, desbancarizada. Uhum. Eu vou pegar umas perguntas aqui que a nossa audiência mandou para eventualmente vocês responderem se alguém não pegou desde o começo, enfim. Sobre a cobrança e emissão de boleto. As empresas devem emitir boletos com código de barras e QR Code para que os clientes não digitais consigam realizar os pagamentos? Será necessária uma mudança cultural por parte dos clientes para esse modelo virar 100%? Posso arriscar? Eu não sei se eu entendi muito bem, entendi, mas Carlos pode falar aí. A gente, vamos dizer que o condomínio começa a parar de emitir boleto, porque boleto custa R$2 e que põe QR Code. Daí, em dezembro. Daí, em dezembro, não deu tempo todo mundo anunciar, 50% do condomínio fica atrasado, porque não sabe nem como pagar aquele negócio. Tá? Então, a gente tem que respeitar também o tempo das pessoas de se adaptarem. O Guilherme foi perfeito, quando falar Covid, todas as lives, etc., o Corona Voucher, está tudo isso digitalizando muito mais rápido do que a gente imaginava, mas ainda vai ter gente. Então, o que a nossa ideia aqui é colocar um boleto com o código normal, os R$2, né? E um QR Code do Pix. E deixa o cliente escolher. Tá? O registro de um QR Code do Pix é grátis. Ele registra no servidor do próprio banco. Tá? E aí você vai monitorando. Eventualmente dá um cashback, dá um desconto se ele paga no QR Code. Põe lá, o condomínio é 100,99 no Pix. Tá? E vai monitorando. Conforme você vê que o seu cliente não está mais pagando boleto, você muda, olha, não vai ter mais boleto, agora é só o Pix. Aí você pode cobrar o seu cliente, escola de inglês, etc., nos dois instrumentos. Uma empresa de energia elétrica, ela pode mandar a fatura com o código de barra dela linear e pôr um QR Code também. E aí ela vai monitorando, olha, tem um monte de gente pagando PicPay no QR Code, estão pagando menos no código de barra linear. Então ela vai dá para conviver. Isso é importante, porque se tivesse que ter uma ruptura, eu acho que ia ser ruim para o Pix, porque as pessoas não iam ser tão ousadas de parar de colocar o boleto e colocar só o QR Code do Pix. Tá? Então dá. Obviamente isso envolve, do ponto de vista econômico, tem que ter um acordo com o banco que emite o boleto, de não cobrar o registro, porque você vai pagar só para o boleto liquidado. Mas também, se é uma cobrança digital, com PDF, etc., você também pode colocar uma cobrança sem o boleto e o QR Code, põe um QR Code e fala, não tem, pague com boleto. Na hora que ele clicar o link do boleto, aparece o boleto para ele. E aí você registra na CIP só quando o boleto for lançado. E aí, então, se o cliente pagar no Pix e não clicar o botão, esse boleto sequer vai ser registrado na CIP. Então vai ter custo zero, porque esse boleto não existiu, mas ele está ali presente. Então são estratégias, tá, de convivência do boleto com o QR Code do Pix para você poder ir deixando sua clientela
e se adaptando sem perder venda, sem perder recebimento. Uhum. Tem uma outra pergunta também, que aqui é um exercício para vocês de prognóstico aí. Há como prever os efeitos e os benefícios do Pix na modalidade de crédito peer-to-peer? Vocês se arriscam a dizer o que é que pode acontecer aí? No peer-to-peer, eu prefiro, se o querido tiver, ele é o craque do peer-to-peer aí, ó. PicPay. O que você acha? Não, se eu entendi, nós estamos sendo provocados aí para a gente falar do P2P Lending, é isso? Não Isso sei, aí. eu pensei que era peer-to-peer land. Tá, vai lá. Bom, eu acredito muito nessa modalidade. No último semestre, eu estive na China, olhando o modelo chinês. E assim, lá nós temos em algum, por exemplo, pega em Xangai. Xangai nós estamos falando de ter 100 bilhões de dólares só no P2P Lending na cidade de Xangai. E assim, por que eu acredito muito? Porque a queda da taxa de juros, né, básica, ela veio para ficar estrutural no longo prazo. Então, à medida que a gente tenha uma regulação, como foi colocado pelo Banco Central, que permite que plataformas consigam fazer o encontro de pessoas que querem tomar crédito com bom risco e pessoas que têm recurso disponível e, dada a taxa de juros que nós estamos assistindo, você colocar hoje numa aplicação tradicional é uma taxa menor, nós vamos assistir muito a investidores procurando oportunidade de alocação dos seus recursos. Então, esse marco regulatório, né, e já tem plataformas funcionando assim, eu acredito muito que isso vai aumentar a quantidade de recursos disponível na economia, vai propiciar um custo muito menor para todos os agentes e tende a promover também, aí é um conjunto, né? Um conjunto de medidas que eu até comentei no início. Essa é mais uma disruptiva que eu acredito muito que vai beneficiar a economia. O PicPay tem, né, muita intenção, nós temos uma plataforma que tem 19 milhões de usuários, a gente tem estudado lá formas ali na frente da gente entrar, porque a gente acredita muito nessa modalidade. Fernando, acho que deixa eu fazer um comentário rápido. Claro, professor. Esse empréstimo entre pessoas, né? Os custos, em geral, são custos de originação, você conseguir alcançar, chegar à pessoa, descobrir que ela está lá, e custo de produção de informação sobre o tomador do crédito, né? O Pix, na medida que ele coloca todo mundo em uma mesma plataforma, digitaliza, bancariza, ele vai diminuir muito o custo de coordenação, de chegar, encontrar os potenciais tomadores, e todo o processo de conciliação e de você ter as informações de pagamento rápidas, centralizadas, de fácil acesso, diminui o custo de produzir informação a respeito dos consumidores, e nesse ponto o Pix ele vai se embrenhar um pouco com o Open Banking, com o consentimento dos clientes, vai certamente facilitar muito a subscrição e diminuir muito o custo da subscrição de crédito. Eu tenho certeza. Ele se complementa bastante bem com o projeto de Open Banking, no aumento de fluidez de informação. Claro que sempre com consentimento. Lembrando que o Open Banking, para você acessar a informação dos clientes, é com consentimento específico. Claro. E uma última pergunta aqui para todos. O dinheiro em espécie vai desaparecer? O que é que vocês acham? Perspectivas para os próximos anos? Eu espero que sim, né? Porque é uma praga, né? Eu participei de um podcast, a repórter contou da China que eles tiveram que pegar todo o dinheiro lá de Wuhan, estava tudo contaminado, tiveram que limpar o dinheiro, quer dizer, é um negócio assim, estava sujo com vírus, tiveram que colocar em luz ultravioleta, uma coisa assim. Então, Olha só. eu acho que espero que ele acabe, ele não é rastreável, ele permite que seja encontrado aos montes no apartamento das pessoas, ele estimula, ele viabiliza, enquanto o Pix habilita a inovação, o dinheiro em espécie habilita as piores coisas que a humanidade sabe fazer, né? Então, é um instrumento ruim,
E eu acho bom que o dinheiro acabe, ele vai dar muito mais fluidez para o dinheiro, muito mais liquidez. Tá? Aproveitando a deixa aí também, sobre a questão, só pegar a questão do crédito, eu acredito muito num tema que a gente chama de Embedded Fintech, que agora já está ficando globalmente usado. Tem um artigo no TechCrunch falando desse tema, de dezembro. Embedded Fintech é uma fintech embedded num outro business já existente, né? Como era o eBay, o PayPal no eBay, por exemplo. Então, grandes cadeias de valores, a Ambev lançou a Donos, está público já, né? Eles podem criar fintechs que organizam o ecossistema. E o interessante é o seguinte, assim como teve o crédito consignado, que deixou que um aposentado que eventualmente não tinha um bom risco de crédito recebesse um empréstimo a juros baixos porque o pagador dele era bom, que é uma trivialidade ter um pagador e um recebedor, na verdade, no Embedded Fintech, você pode pegar, na verdade, uma cadeia de valor, onde lá na origem tem uma super empresa AAA pagando por um transporte, lá na ponta tem um caminhoneiro. E aquele caminhoneiro recebe de um, que recebe do outro, que recebe do AAA. E aquele caminhoneiro da AAA, ele está pagando carta frete, descontando a 10% para ter um dia, vivendo de agiota. Tá? Então, você cria Embedded Fintech, você pode chegar e ir para Private Banking e pegar empréstimo para o caminhoneiro. Tá? No fundo de recebíveis, tal, não vai pegar empréstimo direto. Né? E você pode levar lá para o caminhoneiro uma taxa de juros super baixa, porque ela organiza as cadeias e leva a qualidade, mesmo do peer-to-peer lending. Uma coisa é você emprestar um dinheiro peer-to-peer para um caminhoneiro, outra coisa é você emprestar para um caminhoneiro que tem um lastro lá numa AAA. Né? E uma das coisas que, para ligar isso com o Pix, que atrapalhava o Embedded Fintech, lá, eu crio uma fintech da minha distribuidora de combustível, mas o caminhoneiro não consegue usar o dinheiro em lugar nenhum, porque está ilhada. Com o Pix, eu crio uma Embedded Fintech para o meu distribuidor de combustível e os caminhoneiros vão poder gastar o dinheiro onde eles quiserem. Tem liquidez. Tá? Então, o Pix, ao permitir dar liquidez e dar conectividade, ele vai permitir que essas fintechs cresçam. E muitas delas têm um papel muito legal de organizar a qualidade do crédito e permitir que hoje quem não tem acesso a crédito com juros baixos, porque ele não consegue mostrar qualidade de crédito, vai ter um lastro violento ali. Isso vai ser muito bom. Tá? O coitado que eu mais lembro é do motorista do caminhão, porque eles pagam, é impressionante a taxa de juros que eles pagam, né? Para antecipar um recebível que tem uma bung lá, de repente, pagando o frete. Tá? Então, assim, mais um motivo para não ter dinheiro, porque com dinheiro não dá para fazer. E educação financeira. A gente fala muito da comunidade pobre, fazer lá. Como que uma pessoa desbancarizada faz poupança para a escola do filho? Não dá, ela vai pôr dinheiro embaixo do colchão. Então, voltando à sua pergunta, dinheiro numerário não permite fazer poupança, não permite educação financeira. Tá? O dinheiro digital permite isso. E, concluindo, o Brasil tem uma comunidade muito pobre que não tem internet. E tem também gente rica que tem internet, mas no subsolo do shopping não funciona. O Pix, em 2021, vai ter um outro QR Code que lança agora, que vai funcionar sem internet. Isso é interessante, porque ele vai ser super inclusivo. Tá? Então, a pessoa que tem vai funcionar até no Nokia tijolão, não precisa nem de smartphone. Tá? Então, assim, eu tive feedback de outros, a gente atende muito banco global e um banco americano veio visitar a gente aqui, conheceu o que o Pix está sendo, falou que não viu, foi a solução mais completa que eles viram no mundo. E eles já implantaram em vários países. Tá? E uma das coisas de nota aí, a UI tinha feito um artigo colocando o Brasil muito mal na linha de digital por causa da falta de internet. Falou que o Brasil teria que investir bilhões em infraestrutura de 5G, etc. Quando ele viu o Pix colocando o QR Code sem internet, falou, pô, vocês não vão investir bilhões em infraestrutura porque vocês vão fazer um pagamento que não precisa dela. Né? Então, é mais uma prova de que o Banco Central está fazendo isso para ser inclusivo e democrático. Né? Até quem tem um celular sem chip vai funcionar. Tá? Então, e mais um motivo para acabar com o dinheiro, para fazer um link com a sua pergunta aí. Tá? Bom, vou dar minha opinião. Fernando, eu acho assim, se tem uma data que vai acabar o dinheiro, eu não me arriscaria a dizer a data. Agora, o que eu tenho a plena convicção de afirmar aqui é o seguinte, o professor colocou muito bem que lá na China, os caras não tiveram a inovação do mundo de cartões e fizeram um movimento direto para o smartphone e acabaram praticamente com o dinheiro. Agora, o que eu arriscaria dizer aqui é que nós já, com o Pix, nós estaríamos colocando uma infraestrutura que acelera muito, muito
a redução do dinheiro como instrumento de troca. Não tem dúvida nenhuma. E como o Carlos comentou aqui, com essa segunda fase, então, de você propiciar essa inclusão sem a internet, mais ainda. Agora, além do Pix, nós temos um negócio no meio que surgiu, essa pandemia mundial, de uma certa forma, está inclusive fazendo com que as pessoas não queiram usar o dinheiro como papel. Então, eu acho que nós temos, além da infraestrutura Pix, nós temos um efeito comportamental que fará passar álcool gel no papel, né? Exato, que fará com que a adoção da moeda digital vai ser realmente no Brasil a predominante em breve tempo. Fernando, aqui um comentário rápido. Olhando para o tamanho do que a gente chama orçamento da autoridade monetária, evidentemente o numerário é um negócio muito caro. É caro socialmente e tem, a nosso ver, várias desvantagens em relação a outros meios de pagamento. Dito isso, e dada a falta de inclusão, a quem ainda precisa caminhar na inclusão financeira, e muita gente ainda usa o numerário, o dinheiro, né, em espécie, é a nossa obrigação e nós seguiremos provendo o numerário suficiente para atender às necessidades da sociedade no que se refere ao numerário. O Pix está fazendo é colocando o arranjo de pagamento, que é uma alternativa que a sociedade terá, e se as pessoas passarem a demandar menos numerário, e essa for uma consequência, acho que é uma consequência muito boa. Ô, Fernanda, só me permite dar 30 segundos aqui. Eu trabalhava em 2010 e nós chegamos a estudar de levar uma proposta para o Banco Central de incinerar o dinheiro em uma agência bancária e pedir para o Banco Central remitir, dado o custo que nós tínhamos de logística de fazer chegar esse dinheiro papel em um município do Brasil. Para ver o tamanho que é esse custo para o sistema e, na prática, quem paga é a sociedade. Então, o PIX tem contribuído, inclusive, com isso. Eu vou fazer um comentário em cima do seu comentário. O custo de levar o dinheiro na cidade. Eu conversando com um diretor de numerário do Banco do Brasil, ele me falou que ia um caminhão numa cidade, o empregador principal pagava o salário de todo mundo com dinheiro, todo mundo pegava o dinheiro imediatamente em todo o mercado, comprava tudo. O mercado depositava, o mesmo caminhão voltava, com o mesmo dinheiro que tinha ido. Eu tive um movimento zero. Levei um caminhão com um monte de dinheiro para a cidade e no mesmo dia o dinheiro voltou. Porque o dinheiro foi usado só para transferir para o empregado que comprou. Sem contar, Carlos, com o risco que correu de algum milhão no meio do caminho. Todo o custo que você comentou, eu só quis piorar para um resultado zero. É um custo enorme para um net zero ali, né? Então... Gente, eu queria agradecer muito a vocês. Se deixar, a gente fica aqui conversando horas e horas sobre o Pix. São muitas mudanças, muita coisa interessante que pode vir por aí. Tem uma série de perguntas que eu não vou poder fazer por conta de tempo, mas que a gente pode depois voltar a falar em relação ao acesso a dados, a segurança da informação. As pessoas estão muito curiosas aqui. A gente contou com uma audiência de quase mais de 5 pessoas. Então, eu agradeço muito a disponibilidade dos 3, que eu sei que tem uma agenda super concorrida, para não só falar com a gente, mas também para promover a difusão desse debate, porque eu sei que muita gente não tem ideia ainda. Tem pesquisa que fala que 60% dos varejistas não sabem ainda o que é o Pix. Então, eu acho que todos nós, como pessoas que estudam a matéria, acho que a gente tem um compromisso também de levar esse debate para a sociedade e que as pessoas saibam que a normativa está em consulta pública, saibam o que vai acontecer em novembro e como são as projeções para os próximos anos em relação ao Sistema Brasileiro de Pagamentos. Muito obrigada pela participação de vocês, em nome do Felsberg Advogados. Eu queria muito agradecer. Tá bom? Boa noite, foi um prazer, hein? Obrigada. Obrigado, um prazer, boa noite. Um abraço. Obrigado a todos os participantes, aos debatedores aí. Um abraço. Vamos voltar a falar. Valeu. Um abraço. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.